Boa noite, igreja, a paz seja com todos, amém? Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar, glorificar, exaltar esse Deus, esse nosso Senhor que tem guardado a nossa vida, a nossa história. Muito bom estarmos mais uma vez aqui para, com certeza Deus tem algo para falar conosco essa noite, Deus tem algo especial para mim e para você. Eu quero convidar você, como sempre nós fazemos, eu gostaria de te convidar para, vamos fazer uma oração, levantar um clamor a Deus agora, nesse momento, pedir a direção dEle para com esse culto, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos a Ti, Pai, por esta noite, por esta oportunidade, que mais uma vez o Senhor já preparou para nós. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo quanto vamos fazer aqui é para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Nos ajuda, nos dá direção, inspiração. Revela, Pai, a Tua palavra para conosco. Ler a palavra nós vamos ler. Pregar a palavra nós vamos pregar, mas quem vai dar revelação é o Senhor. Revela a cada um de nós, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar. Faz, ó Deus, conforme a Tua vontade. Está tudo nas Tuas mãos, Espírito Santo. O mesmo que está aqui, está em cada casa, em cada lar. Que nesse momento o Senhor venha despertar a Tua igreja. Que o Senhor venha tocar de uma forma especial. Eu coloco esse culto nas Tuas mãos e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. E amém, Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, louvado é o Deus que nós servimos. Da mesma forma, eu quero que você pegue seu filho que está aí, seu sobrinho, seu neto, nós vamos orar por ele. Coloque sua mão na cabeça dele, porque nós vamos interceder pela vida dos pequenos. Ele não está aí, não tem problema. Lembra nele, nós vamos estar intercedendo do mesmo jeito. Senhor nosso Deus e Pai, da mesma forma, nós estamos orando pelos pequenos da Tua casa. Que o Senhor abençoe, Senhor, visita em nome do Senhor Jesus. Que Teu poder, que a Tua graça, a Tua unção venha sobre eles e que eles possam estar firmados em Ti. Abençoa essa vida em nome de Jesus, livra do mal, das investidas, das setas, das armadilhas do inferno. No nome de Jesus não tem poder sobre os pequenos. Toda má influência, toda, ó Deus, investida do inferno por intermédio de desenhos, por intermédio de visão, cai por terra agora em nome de Jesus, mas que seja somente a Tua presença, Pai, a tocar em cada um deles. No nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos e louvamos. Amém. E amém, Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus, louvado seja o Deus que nós servimos. Eu também quero fazer um comentário aqui a respeito. Eu tive muitas pessoas que falaram comigo sobre criança. Nós tivemos aí um mês que foi assim, uma investida muito grande sobre as crianças. Eu tive casos de crianças que viram manifestações diabólicas, demoníacas, e crianças que depois de assistir um desenho, assistir alguma coisa na televisão, ficou perturbado e tudo mais. É muito importante você, pai, você, mãe, observar que teu filho está vendo ou que o teu filho está fazendo. Isso é importante, tá? Porque na realidade há um trabalho para que as crianças sejam desestimuladas, para que as crianças dessa geração venham a perder o foco, venham a ter um mau testemunho. E Satanás, ele não está brincando, ele está correndo atrás disso, ele tem ceifado muitas crianças, muito jovem. Eu quero que você, pai, você mãe, você vô, você vó, que tem responsabilidade sobre os pequenos, observa direitinho o que eles estão fazendo, de que forma estão vendo, o que estão vendo, enfim, fica de olho, fica em cima, observe. A hora que você tiver a oportunidade, vai lá no quarto, ora por eles, impõe as mãos, você tem autoridade para isso, tá bom? Porque é muito importante. Todas as nossas lives, desses praticamente 2 meses que nós estamos longe da igreja, nós intercedemos pelos pequenos, não deixamos nenhum culto a fazer isso, porque é importante fazermos isso. Amém, igreja? Glória a Deus. Também quero dar uma notícia aqui, se você não sabe, eu quero dar uma notícia. Nós vamos retornar aos nossos cultos, louvado seja o Senhor, nessa terça-feira agora, dia 2. A igreja está liberada a partir de amanhã, segunda-feira, mas nós vamos voltar só no dia 2, que começa o nosso culto. Nosso culto é na terça, sexta e domingo. Então na terça-feira nós vamos ter nosso culto normal às 20 horas. Claro que vai ter que seguir um protocolo, que é vir com máscara.
ok? Você vai vir, vai ter um álcool gel lá na porta. As cadeiras estão uma distância da outra, não vão estar juntos, tá bom? E tem uns protocolos a seguir. Por exemplo, tocar, nós vamos seguir esse protocolo de não tocar nas pessoas, de cumprimentar de longe. Eu sei que vai ser difícil, nós estamos acostumados, mas nós vamos ter que nos adaptar a essa nova norma, até tudo isso passar. Amém, igreja? Então eu te convido, na terça-feira às 20 horas nós vamos ter nosso culto. A nossa igreja tem capacidade hoje, com a nova norma, para 80 pessoas. Eu tenho 80 cadeiras espalhadas no templo, tá bom? Eu estou olhando daqui, está vazio, não tem ninguém aqui, só está eu, mais o Rafael que está gravando a live, que está fazendo a live comigo, mas não tem mais ninguém. Mas na terça-feira vai ser liberado, porém nós vamos ter que seguir as regras que são necessárias para que nós temos que obedecer às leis, nós não podemos ser negligentes, nós estamos debaixo de ordem, tá bom? Então, se você quiser vir na terça-feira, por favor. Também queria dar um outro recado. Se você, porventura, é uma pessoa de risco, você tem uma enfermidade crônica, pressão alta exagerada, ou tem diabetes exagerada, eu convido você a ficar na sua casa por enquanto. Nós vamos fazer, na terça-feira não vamos estar ao vivo, mas na sexta e no domingo vamos estar ao vivo, o culto vai ser ao vivo. Então você pode acompanhar a cada um de nós, ou melhor, acompanhar nossos cultos pelo Facebook, tá bom? Porque aí é melhor, porque você vai se expor e é melhor não corrermos risco. Amém, igreja? Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 12. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória seja dada a ti. O nome dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é: Deus sempre tem algo de bom. Deus sempre tem algo de bom. Você tem dúvida disso, irmão? Você tem dúvida disso? Até mesmo quando as coisas não saem do meu jeito, é algo de bom que está acontecendo. Mesmo quando as coisas não saem do jeito que eu quis, que eu planejei, é o melhor de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Deus sempre tem algo de bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, pois de terem passado a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, olha que maravilha, enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu.
Amém, igreja? Eu gostaria que você virasse uma página aí, se precisar, e vai lá no versículo 22, do mesmo capítulo, 12, 22. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meu Deus e meu Pai, nos dá inspiração, direção do Teu Espírito Santo nesta palavra, que possamos pregá-la conforme a Tua vontade e o Teu desejo. Eu sei, ó Deus, que o Senhor nesse momento está, ó Deus, com cada um de nós, para que esta palavra venha cravar no nosso coração, e que ela possa, no nome de Jesus, produzir, Pai, aquilo que assim determinou o Senhor, que venha sobre nossas vidas, Pai, nesse momento, a Tua voz a nos direcionar para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Se você puder mandar esse link aos seus amigos, parentes, alguém que você conheça, faz isso agora. Nós vamos estar pregando essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que essa noite o Espírito Santo vai falar com você, como sempre tem acontecido. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos, se observarmos, é uma continuidade do Evangelho de São Lucas. A palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, ela é algo muito bonito, muito interessante. Ela vem complementando, ela vem junto com o livro a qual o Evangelho de Lucas. O mesmo Lucas, o doutor Lucas, que também escreveu esse Atos dos Apóstolos, esse Atos dos Apóstolos, segundo alguns teólogos, eles também são considerados atos do Espírito Santo. Por quê? Porque você lê aqui esse livro dos Atos dos Apóstolos, você vai observar que o Espírito Santo, ele está basicamente embutido nesse livro, porque em Atos dos Apóstolos, observamos que a ação do Espírito Santo ela é muito forte aqui nesse livro, que Lucas escreveu. Em Atos dos Apóstolos, vemos o Espírito Santo ajudando, livrando, direcionando a igreja. Nós vamos observar e nós vamos entender que no livro de Atos, a função do Espírito Santo era essa: era direcionar, era ajudar, era levar a igreja, levar a palavra, direcionar a palavra. Esta era a função do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Esse livro é o único livro do Novo Testamento que não há uma saudação final. Você não vai ver uma saudação final. Você não vai ver, você não vai encontrar aqui o amém, terminou, porque a palavra amém diz terminou, acabou. Você não vai achar. Por quê? Porque o livro dos Atos dos Apóstolos ele não terminou. Pastor, como não terminou? Não, porque a história continua com a igreja desses tempos. Esse ato dos apóstolos é como se nós hoje aqui, no século que nós estamos, em 2020, passando toda essa crise de corona, de quarentena e tudo mais, ele está dando ainda continuidade na história de Atos dos Apóstolos. Então, a história de Atos dos Apóstolos ele não tem um fim, não acaba, porque é a continuidade da igreja. A igreja está embutida justamente no que ela está continuando. Nós vamos ter história, nós vamos poder falar, ou pelo menos se nós não, alguém vai poder falar disso que nós estamos passando. Amém, igreja? No capítulo 12, está escrito que o rei Herodes, esse homem, vai lançar mão de alguns da igreja, para maltratar a igreja. Está escrito na sua Bíblia, a função dele era pegar alguns que, depois que Cristo foi crucificado, ressuscitou, os 12 que ficaram, continuaram levando o evangelho. Aqui nesse texto aqui, nós vamos observar, capítulo 12, nós vamos observar que Herodes, é o tempo do Herodes. Herodes quer fazer com que a igreja se intimide, com que a igreja ela seja paralisada. Então ele vai fazer o que? Ele vai maltratar a igreja. Esse Herodes aqui não é o que mandou matar João Batista, não é. Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa, é o primeiro Herodes Agripa que aparece. Esse Herodes era rei de toda a Palestina, ele tinha uma influência muito grande, então ele era soberano na Palestina. Esse Herodes, rei Herodes, era um articulador, ele era um político, ele era um homem
que tinha uma condição, uma qualidade de interferir nas pessoas de forma muito interessante, porque a gente vai estudar sobre a vida desse homem. Ele ganhou a amizade dos religiosos da época. Os religiosos, sacerdotes daquela época dos templos, eram muito amigos desse Herodes Agripa. Esse mesmo rei frequentava inclusive sinagogas, e um dia da semana era separado para ele. Pasme, mas era para ele. Era dado a ele o direito de ler as escrituras, ler a Torá. Uma vez por semana ele tinha essa incumbência dentro dos templos que os sacerdotes permitiam. Por quê? Porque ele era muito amigo do sacerdote. Ele era uma pessoa muito influente, ele era uma pessoa que tinha uma amizade muito grande com os sacerdotes. Quando ele lança a mão sobre alguns da igreja, ele só tem um objetivo. Qual? Objetivo político. Ele quer agradar os religiosos, ele quer agradar aqueles homens que eram contra aquilo que Jesus veio fazer nesse mundo. Jesus veio trazer a mensagem da cruz, veio trazer a mensagem de salvação, mas ele não veio para mudar a lei, ele ia de encontro à lei, porque ele sempre fala isso: eu não vim para mudar a lei, eu vim para que ela fosse cumprida, para que se cumpra a lei. Então Cristo, quando veio, deixou os 12, foi crucificado, morreu, ressuscitou, mas deixou os 12, e os 12 continuaram. Agora esse rei Agripa, Herodes Agripa, ele quer fazer o quê? Ele quer simplesmente mostrar para aqueles sacerdotes, ele quer, de certa forma, estar mais próximo desse sacerdote. Ele quer agradar ainda mais aqueles homens, os religiosos, e todos aqueles que pregavam a Cristo. Então ele ia perseguir e ele iria, de certa forma, executá-los, para que aqueles religiosos, os sacerdotes, que de certa forma tinham uma amizade muito grande com ele, ficasse mais próximo deles. Ele vai mandar matar a Tiago, que era irmão de João. Ele vai mandar matar Tiago à espada. Nós lemos lá, ó: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Então o que acontece? Ele vai mandar matar Tiago. Naquela época existia 4 tipos de punição, pelo menos 4 tipos, existia mais, mas o que era mais forte eram 4. Qual era as 4? Primeiro era apedrejamento. Apedrejamento era bem corriqueiro. Inclusive nós temos o Estevão foi apedrejado. Se você for lá em Atos dos Apóstolos mesmo, você vai ver que Estevão foi apedrejado. Perfeito? Então perceba, o apedrejamento era uma forma de punição, de morte. A outra era lançar numa fogueira. Pegava o camarada vivo, amarrava ele, lançava numa fogueira, ou amarrava ele numa fogueira, num pau, botava fogo do lado até o cara morrer. Era essa a segunda punição. Outro tipo de punição era lançado na arena para leões comerem. Ele era lançado na arena e os leões iam lá e matavam o cristão. Essa era a terceira forma de punição para quem fazia uso da palavra, ou melhor, fazia uso da palavra daquilo que Cristo veio ensinar. E por último, aonde vai ser feito, era o fio da espada. Fio da espada. Esse fio da espada era a pessoa sendo cortado pedaço por pedaço o corpo. Não era chegar e matar de uma vez, não era assim. Fio da espada era cortado aos poucos. A pessoa vai sendo cortada, um pedaço do dedo, um pedaço da mão, um pedaço do braço, ia sendo cortada aos poucos. Isso era fio da espada. Esse fio da espada era a pessoa sendo cortada viva, pedaço a pedaço. Essa morte era considerada vergonhosa. Era considerada aquela pessoa que estava sendo morta desse jeito, ou pela fornalha, ou pelo fogo, jogada na arena, ou os leões iam comer, o apedrejamento, era chamado de pessoas que estavam enganando as pessoas, enganando o povo. Então os enganadores, quando uma pessoa morria desse jeito, era considerada que aquela pessoa que está sendo executada era um enganador. Teve um dia que esse Tiago aqui, irmão de João, disseram a Cristo: no teu reino, Senhor, permite que um se sente à direita e outro se sente à esquerda. Ele estava falando: Cristo, quando o Senhor for para o teu reino, eu vou sentar à direita e meu irmão à esquerda, ou vice-versa, mas coloca a gente nesse lugar. Jesus vai virar para eles e vai dizer o seguinte:
vocês estão dispostos a serem batizados com o meu batismo? Jesus está perguntando para ele: Tiago, João, para vocês se assentarem à minha direita e à minha esquerda, vocês estão dispostos, isso aqui é muito bonito, vocês estão dispostos a passar pelo meu batismo? Aqui nesse momento está se cumprindo a palavra que Jesus estava dizendo para Tiago lá para trás, nesses 3 anos que andaram com Cristo. Porque Tiago está sendo batizado no batismo de dor. Pastor, então eu preciso passar no batismo de dor para entrar no reino dos céus? Entenda, meu irmão, quanto maior a sua prova, quanto mais investida tem na sua vida, é porque o sinal da tua vitória é muito grande. Eu vou repetir: o sinal da sua vitória, o sinal daquilo que você vai conquistar, é justamente a forma que você está enfrentando tudo isso na sua vida. Talvez Deus vai levantar você com um propósito totalmente diferente do que já se viu. Se você vai se levantar de uma forma que ninguém ainda viveu, você pode ter certeza que você vai viver o que você nunca viveu ainda. Você vai passar por situações que vão preparar você para você chegar aonde você vai chegar. Talvez a tua luta hoje é uma luta excepcional. Você está vivendo momentos que ninguém viveu, que você talvez não conheça uma pessoa que viveu. Eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, aguenta firme, porque o mesmo Deus que está falando comigo, com você, Ele está dizendo para mim e para você hoje: ei, o meu propósito na sua vida é um propósito sobrenatural. O sobrenatural, quem faz eu viver é o meu Pai, é o meu Deus, é o nosso Deus. Então, meu irmão, se prepare, porque o sobrenatural do Senhor, Ele vai manifestar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só aguenta firme, não desista, não pare, não fique desanimado, só olhe para frente, veja que Deus, Ele está preparando um grande caminho para mim e para você. Se você acredita nisso, glorifica e louva a Deus, aleluia. Olha que maravilha. Jesus vai falar: vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos? Aqui nesse momento, Tiago está sendo cumprido, porque nós vamos entender. Vocês não querem um lugar de honra? Jesus está perguntando. Então sejam batizados no meu batismo. Viva o que eu vou viver. Aí vocês podem estar no lugar de honra. Porque tem gente que não tem noção do que está pedindo, meu irmão. Tem gente que não tem noção de estar na frente de um trabalho como um pastor. Tem gente que não tem noção. Tem gente que não tem noção de saber o que um ministro de altar ele passa. Não tem noção. Então tem gente pedindo coisa, pensando que dirigir uma igreja é fácil, pensando que dirigir um culto é moleza, subir aqui no altar, buscar a presença do Senhor, cantar, fazer um louvor e pronto. Não é assim, meu irmão. Há um preço a ser pago. O problema é que as pessoas, elas querem viver somente o que está aparecendo. Mas entenda isso, há um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Tiago estava pagando o preço de sentar à direita de Deus Pai. Tiago estava pagando um preço. Você lembra, Estevão, a Bíblia diz assim, quando ele estava sendo apedrejado, a palavra do Senhor diz que ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e Deus, aleluia, o Senhor em pé no trono, aleluia, esperando a chegada dele. Você quer que os céus lá em cima se levantem quando você chegar? Há um preço a ser pago. Se você está disposto a pagar esse preço, pode ter certeza que quando você chegar lá, o céu vai entrar em festa, aleluia. Por quê? Porque está chegando um homem, está chegando uma mulher de Deus, que viveu nessa terra sem se corromper, que viveu nessa terra disposto a fazer a vontade do Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Você não quer um lugar de honra? Você não quer? Não é de qualquer jeito, meu irmão. Não é, eu vou lá do unité, não, vou pregar, não é assim. Há uma preparação. Não, é não conhecer a história. Não é de qualquer forma. Existe você tem que buscar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que pagar um preço. Agora, olha para você ver, o problema é que as pessoas só se apaixonam pela foto, só se apaixona pela posição,
pela reunião. Não é isso. Só enxergam o lugar, não conhece a história, não conhece o que tem que fazer para chegar. Porque depois que você chega, parece que tudo foi fácil. As pessoas olham: pastor, foi fácil demais. Pastor, para chegar aí onde o senhor está, moleza. Meu irmão, há um preço a ser pago. Eu não estou falando que só eu que paguei, muitos pagaram. Você sabe quanto foi pago para estar essa Bíblia aqui aberta? Você sabe quantas pessoas morreram para que a palavra do Senhor chegasse até você? Você tem noção disso, meu irmão? Você tem consciência disso? Agora, é fácil, as pessoas só se apaixonam por aquilo que é bonito. É fácil. Ninguém vai postar uma foto lá chorando. Ninguém sabe o que a gente passa. Ninguém vai postar uma foto de quem não está conseguindo. Você só vê foto bonita, a igreja cheia, a igreja lotada, o camarada lá gravando as lives com tantas e não sei quantas pessoas. Mas e o dia que não tem? O dia que não é assim, como é que faz? Como é que faz quando você está sozinho? Quando você entra no seu quarto e você mesmo cobra de você? Como é que faz? É o preço a ser pago. É isso que eu quero que você entenda. As pessoas só enxergam onde a gente está hoje, mas não conhecem a história. Se apaixonaram, se apaixonaram pelo que estão vendo. É isso que as pessoas estão vendo. Não se apaixone só pelo que você está vendo. Se apaixone pelo meu batismo. Se apaixone pela minha caminhada. Se apaixone pelos problemas que você vai enfrentar ao longo da vida, ao longo do processo, ao longo da caminhada. Olha que maravilha. Querem o lugar de honra. Os dois queriam, mas não querem ser batizados no batismo de Jesus. Não. Jesus ia para o Getsemane. Jesus ia ser crucificado. Jesus ia pagar um preço. Agora os discípulos, se soubesse disso, não iriam querer. Quem quer passar o problema? Quem quer passar a dificuldade? Quem quer passar a situação de adversidade? Ninguém quer passar a situação de adversidade. Agora, entenda isso. Não se espante se daqui a pouco ver uma galera que desapareceu. Não se assuste, meu irmão. Por quê, pastor? Porque esses só queriam glamour. Esses só queriam aparecer. Esses não querem o batismo que Jesus está dizendo. É o batismo de fogo. É o batismo de você pagar um preço. É o batismo de você verdadeiramente perder o sono. Agora escuta isso. Quem está morrendo aqui é Tiago, irmão de João. Jesus tinha 3 discípulos que era diferenciado. Não que era melhor, mas que era diferenciado. Eram chegados dele. Quando ele ia sair orar, quando ele ia fazer alguma coisa diferente, ele chamava os 3: Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram. Esse Tiago aqui é aquele que esteve no Getsemane com Jesus. Esse Tiago aqui é aquele que viu a transfiguração de Jesus. Ele viu Jesus se transfigurar. Esse Tiago aqui é aquele que esteve na casa de Jairo, vendo a filha de Jairo ser curada. Olha que maravilha. Não é qualquer um. Não é qualquer pessoa que está sendo morta agora, que está sendo passado a fio de espada. Não é qualquer um que está morrendo a fio de espada. Tiago, quem está morrendo a fio de espada é o amigo íntimo de Jesus. É o amigo íntimo que andou com o Senhor. Jesus não poderia ter matado Herodes. Jesus não podia ter dado uma ordem: não vai tocar no meu amigo. Eu não permito que toque no meu amigo. Não toca nele. Jesus não podia ter feito isso. Quem te falou que a amizade com Jesus te blinda? Quem? Quem que te falou que crente não chora? Quem que te falou que crente não tem sofrimento? Quem falou para você isso? Lembra do amigo Lázaro? Além de ficar doente, morreu, chegou até a feder. Era amigo íntimo de Jesus. Crente fica doente, crente quebra a perna, crente sofre acidente. Claro. Agora,
Isso aqui é muito bonito. Baseado na Bíblia, Deus tem somente duas alegrias. Preste atenção, redobre a sua atenção. Baseado na Bíblia, na palavra, Deus somente tem duas alegrias. Deus se alegra quando eu compro um carro? Não. Quem se alegra é eu e você. Deus se alegra quando eu compro uma casa? Não. Quem se alegra é você. Deus se alegra quando eu compro uma chácara ou uma fazenda? Não. Quem se alegra é você. Por quê? Porque quem vai usufruir somos nós. As duas alegrias de Deus é quando um pecador se arrepende e quando um justo morre. Aleluia! Estas são as duas alegrias do Senhor. Quando um pecador se arrepende e quando um justo morre. Tiago está morrendo e vendo isso que agradava aos judeus, porque nós lemos ali a morte de Tiago alegrava os judeus. Quando Herodes viu que tudo isso agradava os judeus, ele vai mandar prender Pedro. Agora presta atenção, Tiago era um dos maiores líderes da igreja primitiva. Tiago era um dos maiores líderes da igreja primitiva. Quem Herodes está mandando perseguir agora? Ou melhor, prender agora? Pedro. Quem era Pedro? Um dos maiores líderes da igreja primitiva, junto com Tiago. Olha para você ver. Perceba que o diabo, ele quer tocar em quem? Na base. Porque o diabo conhece a palavra: ferir o pastor, que o rebanho se dissipará. Então perceba, ele vai na base, ele quer acabar com a igreja, ele quer acabar com a base. Os dois eram líderes, os dois eram homens de extrema posição de liderança, tanto Pedro como Tiago. É só você estudar. Se você observar e ler, esses dois eram diferentes. Agora, olha que maravilha. Se Pedro era também um líder, vai ser preso, e a base da igreja está sendo tocada, era um líder de expressão. Agora, Tiago já está morto. Agora eu vou pegar o líder, outro líder, e vou matá-lo também. Essa era a ideia de Herodes. A ideia de Herodes era uma ideia diabólica, era Satanás, era o inferno se levantando contra a igreja. Quem Herodes está prendendo? Pedro, que depois de Pentecoste, cerca de 3.000 almas se entregam a Jesus. Na primeira mensagem dele, ele começa uma igreja com 3.000. Primeiro ele prega, e ele prega lá no cenáculo, 120 almas se rendem ao Senhor. Depois ele vai pregar, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Quem é que Herodes está prendendo? É aquele que vai pregar a segunda vez. A Bíblia vai dizer que 5.000 almas vão se entregar a Jesus. Eram 120, depois 5.000, 3.000, depois 5.000. Meu irmão, ele começa uma igreja com 8.120 almas que se entregam e começa a igreja primitiva. Esse Pedro é aquele que, quando está indo para a oração no templo ali de Formosa, um coxo está na porta pedindo esmola, ele estende as mãos e pede uma esmola para Pedro e para João. A Bíblia vai dizer que Pedro, fitando os olhos naquele homem, vai dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia vai dizer que aquele homem andou. Este é o Pedro que o diabo está tentando matar por intermédio de Herodes. Este é o Pedro que querem paralisar. Este é o Pedro que está fazendo a diferença. O diabo está mexendo em quem está fazendo a diferença. Eu vou repetir: o diabo está mexendo em quem está fazendo a diferença. Perceba, ele está investindo agora em alguém que está fazendo a diferença. Prenda ele. Ele manda 16 soldados, 4 escolta de 4, prender Pedro.
Agora eu pergunto para você, para que 16 para guardar ou prender um homem só? Por quê? Porque Herodes sabia quem era Pedro. Herodes sabia que esse camarada Pedro, quando ele orava, a coisa acontecia. Porque ele sabia que Pedro, além de ser um líder, era um homem ousado. 16 soldados. Sabe o que ele está dizendo? Vai lá, prende esse homem, bota lá segurança máxima, bota lá em Bangu 2, não deixa ele sair de lá, soldado para tudo quanto é lado, guarda ele, porque esse não é fácil, esse não é qualquer um. O diabo sabe quem é quem no reino, meu irmão. O diabo sabe quem é você, o diabo sabe quem eu sou, o diabo conhece, sabe como é que eu vou fazer, ele me conhece. Eu costumo dizer que nós temos que ser conhecidos em 2 lugares, no céu e no inferno. No céu, quando eu faço a minha oração, ela chega lá em cima. A Bíblia diz, o Salmos 91, versículo 11 diz assim: a meu respeito dará ordem aos anjos para me servir, para eu andar. Perceba, então o céu tem que me conhecer, mas o inferno também tem que me conhecer. Que quando eu orar, o inferno vai falar: ele começou a orar, ele começou a orar, não dá para tocar nesse, esse tem comunhão, esse tem unção, eu não consigo. É isso que nós temos que ter. O diabo tem que saber que eu sou conhecido no céu, mas também tem que ser conhecido lá no inferno. Porque quando você começa a orar, quando você começa a buscar, meu irmão, as coisas têm que acontecer. Porque a palavra do Senhor diz assim: a oração de um justo pode muito sobre os seus efeitos. Se você é um justo, se você está sendo justificado pelo sangue do Cordeiro, glorifica, levante a sua mão e dá um glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. O diabo sabe quem nós somos no reino, meu irmão, sabe. Prende os pés, vai lá, prenda ele, Pedro, e prende os pés dele. A Bíblia vai dizer: prender os pés dele e prender as mãos. Não deixa se locomover. Prende os pés, não deixa andar. Faz paralisar. A ordem do inferno é essa: prende os pés, prende as mãos. Por quê? Com os pés presos e com as mãos presas, como é que vai glorificar e louvar a Deus? Como que vai buscar? Meu irmão, eu amo essa palavra, sabe por quê? Porque esta palavra que me deu graça, esta palavra ela me tirou de situações que com certeza eu não passaria se eu não tivesse a presença do meu Pai, se eu não tivesse o entendimento que Deus me deu nesta palavra. Não é se meus pés estão presos, se minhas mãos estão presas, eu ainda tenho os meus lábios para declarar: louvado seja o meu Deus, glorificado seja o meu Senhor. Pastor, vão calar sua boca, mas ninguém pode calar o meu pensamento. Eu estou ligado com Deus poderoso, com todo poderoso. O inferno pode se levantar, o inferno pode me bloquear, o inferno pode paralisar, pode fazer com que meus pés não caminhem, com os meus braços não se levante, mas eu tenho um Deus que sonda o meu coração. Eu tenho um Deus que olha para a minha vida e diz: eu estou com você, eu estou ouvindo o teu clamor. Lembra Ana não precisou falar, Ana não precisou mostrar que estava falando, somente abria os lábios, somente abria a boca, só murmurava. Aí a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu a oração de Ana. Deus está ouvindo o seu clamor, aleluia. Oh, glória a Deus. Prendam Pedro, prenderam Pedro, versículo 5, olha que maravilha. Tiago morto, Pedro preso, versículo 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que coisa, vamos entender isso aqui. Depois que Tiago foi morto, eles vão atrás de Pedro, vão prendê-lo, e a Bíblia diz que tinha uma festa, que era a festa da Páscoa, e tinha-se por costume não matar ninguém na Páscoa.
Então o que eles pensaram? Vamos deixar passar a Páscoa. Como ele é uma pessoa muito influente e está tendo a festa, alguém disse: não mata na festa, porque ele é muito popular, ele é muito influente, isso não vai cair bem. Deixa passar a festa, daí mata. A igreja, ela está intercedendo. Agora, escuta isso: havia oração incessante. Está ali, ó. Mas havia oração intercessante. E isso aqui é muito incessante, muito bonito. Mas havia oração incessante. Mas, esse mas faz toda a diferença. Esse mas faz com que o céu se mova ao favor a qual eu estou orando. Está escrito na sua Bíblia. Mas havia oração incessante. Não, mas Pedro está preso, Tiago já foi morto. Mas há oração incessante da igreja. Olha que coisa tremenda. Oração da igreja. Jesus, ele certa vez, ele diz assim, Jesus vai falar sobre a oração, que nós devemos orar sem cessar, sempre, e nunca desfalecer. Por quê, pastor? Porque oração não é opção, oração é dever. Eu vou repetir: oração não é opção, oração é dever. Você deve orar. Não tem jeito de você ter uma vida com o Senhor sem oração, não tem como, meu irmão. Oração é um dever. Olha a oração da igreja. Eu creio que a oração da igreja, como ela não ia se reunir como nós fizemos aqui nas segundas e nas quintas-feiras. Não, era incessante, não parava. Então eu acredito que a oração da igreja era: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. Eu acredito. Agora, isso aqui mexeu comigo, isso aqui mexe comigo. Tinha uma festa, mas a igreja entendeu que não é tempo de festa. Tinha uma festa e eles comemoravam essa festa, mas a igreja de Jesus não quis ir na festa. A igreja de Jesus sabia que aquele tempo não era tempo de festa. Festa é tempo de alegria, mas tem alguém preso. O líder está preso, a igreja está em perigo. A igreja precisa tomar uma postura. Não é hora da Coca-Cola, não é hora dos salgadinhos, não é hora de comemorar. Não, porque a igreja precisa interceder. A igreja precisa incessantemente orar a Deus. Por quê? Porque tem alguém que precisa. Eu me privo da festa porque eu tenho uma causa mais nobre. A causa que era Pedro era mais nobre, meu irmão. A causa que era Pedro, que ia ser morto no dia seguinte, era mais nobre. Então não adianta eu fazer festa, não adianta eu comemorar, soltar fogos. Não é tempo de festa, não é tempo de churrasco, não é tempo de ir para o shopping, meu irmão. Não, é tempo de guerra, é tempo de orar, é tempo de dobrar o joelho, é tempo de busca. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Esta noite eu estou aqui buscando do Senhor com você. Aleluia. Deus está falando para pessoas: comece a orar incessantemente, comece a orar incessantemente. Busca a presença dele, ora no nome de Jesus. Busca. A igreja orava: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. E olha o versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois
soldados. Ah, meu irmão, você sabendo que você vai morrer no dia seguinte, e você dormindo. Ei, olha para você ver o que está escrito. Pedro dormia. Está aí, ó. Pedro dormia entre dois soldados. Meu irmão, sabe o que eu entendo aqui? Só dorme. Só dorme quem acredita que amanhã o Senhor me dá livramento. Só dorme quem tem confiança no Deus Todo-Poderoso. Só dorme aquele que crê e tem certeza que o Deus que nós servimos é um Deus de poder para livrar e fazer muito mais do que você está vivendo, meu irmão. Pode acreditar nesta palavra, aleluia. Olha que maravilha, ele estava dormindo, sossegado, tranquilo, não esquentava a cabeça com nada. Meu Deus, quando eu li isso aqui, está aí na sua Bíblia. Naquela mesma noite, ele ia ser apresentado. Naquela mesma noite, havia uma expectativa do judeu para o dia seguinte. Eles estava chegando a hora da execução, porque eles se alegravam. Está escrito na sua Bíblia, quando matou Tiago, eles se alegraram. Agora vai matar Pedro, eles estão na expectativa, criaram uma expectativa. Agora é Pedro, agora vão matar Pedro, que legal, vão matar Pedro. Eles tinham expectativa da morte desse homem. Agora olha o versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou, está aí na sua Bíblia, a prisão. Olha para você ver. Eis, porém, Deus sempre tem algo de bom guardado para nós. Ah, meu irmão, se você entender esta palavra hoje, Deus sempre tem algo guardado de bom para nós. Se você crê, confia nesta palavra, glorifique e louve a Ele. Naquela mesma noite, está na sua Bíblia. Eis, porém, o Deus das horas improváveis vai entrar em ação. O Deus das horas improváveis vai entrar em ação. Como assim, pastor? O Deus da hora improvável. Que hora era? Está aí na sua Bíblia. Na mesma noite, antes da meia-noite. Então, porque não tinha virado. Naquela mesma noite, Deus iria fazer alguma coisa e entrar em ação. A Bíblia vai dizer que um anjo foi até aquela prisão, tocou do lado direito de Pedro e disse, está aí na sua Bíblia, levanta-te depressa. Está aí na tua Bíblia. Levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Vamos pensar. Pedro preso, algemas no pé, nas mãos, um soldado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E soldado espalhado, 4 escoltas, 16 soldados guardando um homem. O anjo chega naquela cadeia. Está escrito aí, ó, na sua Bíblia. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou. Os soldados não viram aquela luz. Porque quando essa luz é somente para aquele que Deus quer mostrar, só você vai ver, meu irmão. Talvez você que está aí do outro lado, está vendo a luz que é Jesus refletindo sobre sua vida, sobre esse problema, sobre essa dificuldade. Se prepare, Deus vai enviar uma luz, só você vai vê-la. Só você vai conseguir compreender. Só você vai talvez entender esta palavra. Por quê? Porque ela está chegando até o seu coração. Olha que maravilha. Olha que tremenda. E uma luz iluminou a prisão. Meu irmão, ninguém viu aquela luz. Ninguém viu aquela luz. Ninguém conseguiu enxergar aquela luz, meu irmão. Sabe por quê? Porque aquela luz era para Pedro. Só consegue enxergar quem tem um entendimento. Só consegue enxergar quem tem a visão do Senhor. Aqueles soldados não conseguiram ver nada. Não conseguiram enxergar nada. Olha que coisa tremenda.
A Bíblia vai dizer que ele chega e vai falar para Pedro, despertou dizendo, acordou Pedro. Pedro estava num sono profundo, porque Pedro estava seguro. Se eu quiser descansar do meu trabalho, eu tenho que tirar umas férias, ir para a praia, sei lá para onde. Mas se eu quiser descansar, a minha vida é no Senhor. Descansar é no Senhor, não é tirando umas férias, não é saindo, não, meu irmão. Esse é o descanso físico, mas o meu descanso profundo é no Senhor. Entenda isso. Pedro vai se levantar. Olha que coisa tremenda. Levanta-te, é o anjo falando com ele. Levanta-te, Pedro, depressa. Levanta-te depressa. Quando ele levanta, olha o que vai dizer a Bíblia. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Quando ele levanta, as cadeias caíram lá das mãos. Não tem como cadeia cair se eu ficar prostrado. Não tem como cadeias cair se eu ficar murmurando. Não tem como cadeia saírem ou caírem por terra se eu ficar me lamentando. Ele levanta. Quando ele levanta, as cadeias caem. A Bíblia vai dizer que o anjo disse, versículo 8, cinge-te, calça e sandálias. Ah, meu irmão, é lindo isso aqui. Cinge-te, calça, sandália. Olha que coisa tremenda. A parte do anjo, ele fez. Agora, a parte de Pedro é ele que vai ter que fazer. Levantar, cingir. É Pedro. Agora não é mais o anjo. O anjo veio e fez. Agora é Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro levantou. A Bíblia vai dizer que Pedro levantou. Cingiu. Está aí na sua Bíblia. Cingiu-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. A minha parte eu tenho que fazer. Porque Deus com certeza faz a parte dele. Olha que maravilha, irmão. Olha que coisa tremenda. A parte do anjo ele fez. Agora é de Pedro. Ele vai fazer, ele vai levantar, vai se preparar para sair. Deus não é obrigado a fazer tudo. Deus não é obrigado a fazer tudo. Eu sou obrigado a fazer minha parte. Tem pessoas que elas querem que Deus faça tudo. Eles estão esperando que Deus faça tudo. Deus não vai fazer tudo. A Bíblia está dizendo, Pedro levanta. Ele levantou. Depressa, não é para amanhã, é para já. Levanta-te. Deus está falando para alguém, levanta-te, depressa. Depressa. É para onde? Agora, levanta, em nome de Jesus. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Terça-feira nós vamos ter culto. Levanta-te, vem para cá. Levanta-te, levanta-te. Toma uma posição, toma uma postura, que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, na sua história. Aleluia. Deus não é obrigado a fazer tudo. Olha o versículo 8, a gente está encerrando. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, isso aqui eu acho lindo, olha que coisa tremenda, põe a capa e segue-me. Não é Pedro que está na frente, não é Pedro que está dirigindo. Passa a primeira guarda, Pedro atrás, e os guardas não viram. Passa a segunda guarda, Pedro está atrás, e os guardas não viram. Quando chega à porta de ferro, versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Ou outras versões, sobrenatural. Abriu de forma sobrenatural. Quando chega à porta de ferro, abriu automaticamente. Abriu por quê? Por que esse portão abriu automaticamente? Porque Pedro está seguindo o anjo. Não foi Pedro que abriu, foi o anjo que abriu. Foi o anjo que abriu. Quando você segue as ordens de Deus, você não vai precisar colocar a mão na maçaneta para abrir. Sabe por quê? As portas vão abrir automaticamente. Segue o anjo, meu irmão. Segue o anjo. Pastor, mas cadê o anjo? Um pastor é o anjo da igreja. Segue
segue o anjo. Segue a ordem do anjo. O anjo está dizendo essa noite, aleluia, levanta-te, levanta-te. Terça-feira vamos ter culto, levanta-te. Toma uma posição, uma postura. Toma uma posição, uma postura. Segue o anjo, segue o anjo. Está escrito na sua Bíblia, segue-me, segue-me, segue-me. E a Bíblia está dizendo, e ele seguiu o anjo. Agora, olha que maravilha. Ele vai seguir. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Meu irmão, não viva na sua expectativa, não viva da sua forma. Olha aqui, ó, caiu em si. Ele caiu a ficha. Peraí, não é sonho. Não é sonho, meu irmão. Tem coisa que vai acontecer na sua vida, você vai pensar que é sonho, mas não é, é realidade. Tem coisas maravilhosas que vai acontecer na sua vida, que são coisas sobrenaturais, que você vai falar, só pode ser Deus, só pode ser Ele, só pode ser a presença do Senhor. Eu estou profetizando sobre a sua vida, sobre essa sua história. Vai começar um tempo de vitória, um tempo novo, um tempo de renovação sobre a sua vida. Toma posse disso em nome de Jesus. Olha, está aí caindo em si, cai em si, no nome de Jesus. Reconheça que quem fez tudo isso foi o Senhor, foi o que aconteceu. Olha que coisa tremenda. Ele entendeu, ele compreendeu que tudo isso aconteceu porque Deus enviou um anjo. Agora, por que Deus enviou um anjo? Porque Pedro tinha uma promessa. Qual era a promessa? Você vai morrer com larga quantia de dias. Jesus falou para ele certa vez, quando Jesus libertou: você vai cuidar, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, cuida dos meus pequenos. Jesus falando para Pedro, porque longos serão os seus dias. Então Pedro sabia que ele não ia morrer. Pedro tinha convicção e sabia quem é o Deus que ele servia. Você tem convicção e sabe o Deus que serve? Agora, olha que maravilha para a gente encerrar e ir embora para casa. E o povo clamava. O povo, esse povo aqui, era o povo que queria matar Pedro. A Bíblia está dizendo que clamava quem? Herodes Antipas. A Bíblia vai dizer que o povo estava clamando a Herodes. E dizia, versículo 22, e o povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. Ele se colocou na posição de um Deus e não de um homem. Ele começou a passar para o povo que ele era Deus. Esse Herodes aqui, ele começou a mostrar, a querer ser exaltado como Deus. Olha o que está escrito no versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Morreu na hora. Morreu comido de vermes. Agora, meu irmão, escuta isso, para a gente encerrar, e na terça-feira nós estamos de volta na casa do Senhor. Olha que maravilha. Quem era para morrer, não morreu. Quem era para viver, morreu. A Bíblia não tem essa posição, mas eu estou tirando a minha. Isso aqui é eu que estou falando, presta atenção. Um anjo do Senhor o feriu. Será que não é o mesmo anjo que tirou Pedro da cadeia, da prisão, e libertou Pedro? O mesmo anjo que liberta é o mesmo anjo que pode destruir esse inimigo que está se levantando contra você. Olha que maravilha. Versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Meu irmão, segue o anjo. Segue o anjo. Não queira seguir direções que Deus não mandou. Se essa noite você decidir seguir a Deus, as portas vão se abrir automaticamente. As portas vão se abrir automaticamente. Deus sempre tem algo de bom para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o Deus que nós servimos. Bendito é a presença do Senhor. Graças damos a Deus
por esta palavra abençoada que o Senhor falou com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos, colocasse sua mão no seu coração. Nós vamos orar. Eu quero que você ore comigo agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te exaltamos, glorificamos e bendizemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós passamos aqui. Obrigado, Senhor, pelas lives que o Senhor permitiu que nós fizéssemos. Obrigado, Senhor, por tudo quanto fizemos, que foi tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu peço agora, em nome de Jesus, para esse homem, para esta mulher, que está, Senhor, orando comigo, porque o Senhor sempre tem algo de bom para nós. Revela, Pai, a este homem, revela a essa mulher. Dá, Senhor, a cada um de nós a graça, o discernimento e a direção. Que o Espírito Santo, Senhor, venha se mover sobre nós e que nós possamos caminhar e andar conforme a Tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor tem um propósito em nossa vida. E nós sabemos, ó Pai, que ele vai se cumprir. Não tem prisão, não tem cadeias, não tem cela, não tem sentinela, não tem guardas que vai nos proibir, porque o Senhor está com cada um de nós. Eu apresento a Tua igreja nas Tuas mãos. Eu ponho, Senhor, cada vida que está, Senhor, orando comigo agora em Tuas mãos. Que o Senhor visite esse coração de uma forma sobrenatural. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e louvamos. Amém. E amém, Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quero agradecer você que esteve conosco até agora, você que participou dessa live, você que está aí do outro lado. Que Deus o guarde, que Deus multiplique a sua vida de uma forma sobrenatural. Creia na palavra do Senhor, que ela com certeza vai mudar a tua história, a tua vida. Amém? Glória a Deus. Se você é a primeira vez que você está sintonizando aí, o meu nome, eu sou o pastor Antônio Jacob, sou aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular da Nova Sorocaba 2. Nós estamos localizados Avenida Americana, número 45, Nova Sorocaba, Sorocaba. Se você um dia estiver passando por aqui, nossos cultos a terça-feira e sexta-feira às 20 horas, domingo de manhã nossa escola bíblica às 9 da manhã e às 19 horas nosso culto vai voltar agora a partir de terça-feira, dia 2. Você é o nosso convidado. Se você quiser falar comigo, meu telefone está aí na tela, dá um WhatsApp, tem um WhatsApp aí, conversa conosco, manda uma mensagem. Se você quiser pedir oração, por favor, fique à vontade, estamos aqui para servir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém, igreja? Glória a Deus, que você possa ter uma semana abençoada, uma semana de vitória, e na terça-feira nós vamos se encontrar em nome de Jesus. Gostaria que você estendesse suas mãos assim, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão insondável do Espírito Santo, Senhor, esteja hoje e permaneça para sempre. Leve sua mão à altura da sua cabeça e seja confirmado sobre a tua vida as bênçãos do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos uma boa noite. Cumprimente o seu irmão que está aí do seu lado. Fica na paz. Que o Senhor os guarde no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.